Seja bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Juliana Carvalho. Nesse canal eu falo sobre a minha vida de imigrante. Já morei em Portugal por muitos anos e hoje moro na Bélgica. E eu partilho com vocês a minha experiência de imigrante. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer saber como que é a vida na Bélgica, quer saber como é ser imigrante na Europa, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação toda vez que que eu postar um vídeo novo por aqui. Nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre apoios para crianças especiais aqui na Bélgica, tá? Eu tô aqui com esse documento aqui, ó, Iris Care, tá? Eu não sei se você chegou aqui de paraquedas e você não sabe, mas eu tenho um filho que nasceu prematuramente de 5 meses e meio, 750 gramas, e foi diagnosticado com leucomalácia. O que é leucomalácia? É uma espécie de paralisia cerebral. Por quê? Porque ele nasceu de 5 meses e meio, né? O cérebrozinho dele não teve tempo suficiente para poder desenvolver. Apesar de antes de eu ter ele, antes de fazer a cesariana, teve lá um tempo que a médica deu 2 injeções para poder desenvolver esse cérebro dele, mas mesmo assim ele foi diagnosticado com a leucomalácia. Eu não entendia nada disso na altura, eu pesquisei na internet, fiquei doida e desesperada, até que uma das médicas, outra médica, né, quando eu voltei lá no hospital para poder começar o tratamento dele, ela falou assim: então, você não sabe o que é? Eu, não, o que é? É paralisia cerebral, que não sei o que. Gente, eu fiquei em desespero. Ela falou que ele poderia não andar, poderia não falar, poderia isso, poderia aquilo. Meu Deus do céu, fiquei louca. Saí daquele hospital, assim, sabe, desesperada, junto com meu marido, porque ele tava comigo. Cheguei em casa chorando, deixei meu filho em casa. Minha mãe, o que aconteceu? Tava minha mãe e minha sogra, o que aconteceu? A médica falou que ele pode não andar, que ele pode não falar, que não sei o que. Coisas que os outros médicos não falavam. Eles falavam, assim, com muito carinho, muito cuidado, sabe? Quando o tempo que a gente esteve ali internado. Mas depois, essa médica foi assim, ó, nua e crua, pá! Como se tivesse dado um soco na minha cara. Menino, deixei o neném em casa com meu marido, com a minha mãe e com minha sogra. Saí assim, ó, peguei o carro desesperado, em tempo de bater o carro, gente. Fui pro posto médico, né, lá em Portugal, aonde eu também conheço muita gente. Hoje já mudou, tá? Hoje já mudou os funcionários, mudou os médicos, meu pai. Voltei lá agora, me senti assim meio que perdida. Mas naquela altura eu conhecia todo mundo praticamente. Cheguei lá, querendo falar com o meu médico, eu quero falar com o doutor Paulo. Cadê o doutor Paulo? Cadê o doutor Paulo? Calma! Aí uma enfermeira falou assim, calma, o que aconteceu? Eu falei assim, ai, a médica falou que ele tem leucomalácia, que ele tem paralisia cerebral, que isso, aquilo, outro. Ela falou, Juliana, calma. Adianta você ficar desesperada? O que as outras médicas falaram com você? Que você tem que correr atrás dos tratamentos que ele precisa para o desenvolvimento dele. Todo mundo aqui no posto tá do seu lado, vai te acompanhar, vai te ajudar. Você já tá com uma equipe médica maravilhosa. Essa médica que você foi hoje é uma das que tem que participar. Mas se você não se sentir confortável, a gente vai solicitar outra médica, porque ela também não poderia ter falado assim com você. Beleza, te assustar dessa forma. E ela falou, e você lembra quando aquela terapeuta falou que nada era para tirar o seu sorriso? Eu lembro. Ela, pois então, para de chorar, sorriso, vamos fazer tudo para poder ajudar o seu filho a desenvolver. E depois dessa altura, desse choque, assim, sabe, que eu tomei um murro na cara lá, mas depois essa enfermeira me trouxe para a realidade, eu entendi que não adiantava ficar chorando, eu entendia que não adiantava pensar como que seria, né, porque sim, eu pensei que ele poderia não ter as mesmas oportunidades que a minha filha, do que a minha sobrinha, que é minha filha do coração. Eu pensei que, por exemplo, elas poderiam conduzir, ele não ia conduzir. Eu pensei que elas poderiam fazer faculdade, ele não ia conseguir fazer faculdade. Passou isso tudo pela minha cabeça. Mas depois que eu conversei com essa enfermeira, sabe, parece que eu voltei à realidade e falei assim, não, minha função aqui é fazer tudo o que ele precisa, dar todo o tratamento que ele precisa, apesar da gente não saber como que vai ser o desenvolvimento, né? E lá em Portugal a gente começou esse tratamento com ele, ele já começou a fazer fisioterapia mesmo estando internado, fisioterapia, terapia ocupacional, isso tudo já fazia dentro da incubadora, tá, gente? Assim, tratamento maravilhoso mesmo, maravilhoso mesmo. E aí, lá em Portugal eles falaram assim que ele ia receber um abono, né, para poder ajudar, não sei o quê, mas era tão pouquinho, gente, era tão pouquinho que Jesus amado. Beleza, vou vindo aqui para Bélgica, né, vim aqui para Bélgica, cheguei aqui, no começo foi difícil,
consegui o tratamento para ele. Por quê? Apesar da gente ter nacionalidade, não adianta você ter nacionalidade, você tem que estar regular no país. E eu não estava regular no país ainda. Então eu mantive todo o tratamento que ele tinha em Portugal. A gente viajava para Portugal, tipo assim, já viajamos toda semana, já viajamos de 15 em 15, já viajamos todo mês, já viajamos de 2 em 2 meses, até que depois eu consegui o tratamento dele aqui, porque a gente conseguiu uma médica portuguesa que entendeu o diagnóstico dele e encaminhou, começou o encaminhamento, né? E lógico que ainda não foi 100%, né? Porque foi todo aquele passinho de tartaruga. E depois a gente conheceu outro médico especialista em leucomalácia, porque leucomalácia é um nome diferente, né? E parece que nem todo mundo sabe, nem todo médico sabe o que é. Teve essa barreira inicial, tanto no Brasil, quando fui no Brasil para ter uma segunda opinião, qualquer lugar. Você fala leucomalácia, a pessoa te olha assim, tipo assim, é como se a pessoa entendesse leucemia, alguma coisa do gênero, sabe? Mas aí, o que acontece aqui na Bélgica? Então, primeiro a gente foi nessa médica, tentei o tratamento dele aqui, não consegui, porque eu tinha que ter documentação. Aí eles falaram que era para poder fazer a carta no CPAS, que é a carta santé, caso precisasse de algum tratamento de urgência, né? Fiz, mas não dava direito a tratamento mesmo. Depois, a gente começou a levar ele no Hospital de Les Enfants, que é o Hospital das Crianças, mas a primeira vez que a gente levou lá, sem esse diagnóstico da médica portuguesa, eles falaram que meu filho não tinha nada, por quê? Porque a leucomalácia é paralisia cerebral. O menino andava, o menino falava, o menino corria, o menino era... Gente, o menino era uma pestinha. E aí, é que eu ria, gente, os médicos... No Brasil, uma médica falou assim, você pode sair com ele para eu poder terminar? De tanto que o menino era terrível. E aí, então eu não consegui esse tratamento dele, né, a princípio. Então eu sempre ficava pensando, então eu vou embora para Portugal, porque meu filho precisa do tratamento. Porque a médica lá de Portugal, ela me falou, o tratamento de uma criança que tem um diagnóstico que seu filho tem, uma criança que é prematura, uma criança que tem qualquer deficiência mental, por exemplo, ela tem, e física, ela tem que ser tratada o mais cedo possível. Meu bebê, ele começou a ser tratado na incubadora. Então, que mãe eu seria se deixasse o meu filho sem tratamento nesse período que eu cheguei aqui na Bélgica? É por isso que eu gastei tanto dinheiro indo para Portugal fazer o tratamento dele, mesmo morando aqui na Bélgica, sabe? E mesmo assim, era uma culpa que eu sentia dentro de mim. Por quê? Porque lá em Portugal, as médicas iam na minha casa, gente. A terapeuta ia na minha casa, sabe? Era toda semana tratamento e tal. E aqui estava limitado, né? Mesmo porque a gente não tinha dinheiro para continuar indo toda semana em Portugal. Não fazia sentido estar aqui para poder juntar dinheiro, pagar as dívidas e ter que ir para Portugal gastar dinheiro de passagem toda semana. Então, as médicas muito educadinhas, muito bonitinhas, falaram assim, então vem de 15 dias, depois uma vez por mês, sabe? Elas tentavam maximizar, assim, o máximo a consulta que a gente tinha naquele dia que a gente ia, para poder retornar só depois de um tempo, né? Então, eu comecei a me sentir muito frustrada, queria ir embora para o Brasil, para Portugal, queria ir embora para Portugal, até que a gente conseguiu o telefone de uma médica portuguesa, a doutora Alessandra, que foi maravilhosa na nossa vida. Depois a gente não teve mais consulta com ela, mas assim, sou muito grata mesmo. Por quê? Porque ela foi e falou. Ela deu o diagnóstico em português, ela foi então e começou a fazer o encaminhamento. E foi quando as coisas começaram a acontecer aqui na Bélgica. Ele teve as primeiras fisioterapias, né, as primeiras terapias dele. Depois, a gente conseguiu um médico especialista em leucomalácia, aonde esse médico fez todo o direcionamento, todo. Ele falou, você vai fazer isso, vai fazer aquilo aquilo outro, e você vai solicitar o abono handicap, sei lá como é que pronuncia, porque toda vez eu falo errado, vou confirmar aqui agora com vocês, espera aí. E aí, a gente começou a fazer esse tratamento e solicitamos, então, o abono que esse doutor falou que ele teria direito. Peraí, tradutor. Peraí, em inglês não, português. Handicap. Cadê? Handicap. Peraí. Ó, deficiente Deficiente. Handicapé, Juliana. Handicapé. Toda vez eu falo, handicap. Então, gente, a gente foi lá e solicitou esse abono
através, né? Porque quando você tem filho aqui na Bélgica e está regularizado, você ganha o abono de suas crianças, né? Que pode ser através, por exemplo, do FamiRis, que pode ser através do Kids Life, né? Que são órgãos que são responsáveis pelos esses abonos que o governo passa para eles, depois eles passam para vocês, tá? Não é tipo igual lá no Portugal, que passa a Segurança Social te paga, não. Aqui é cada macaco no seu galho. Por exemplo, tem a Xerius, que é onde você paga os seus impostos, né, como se fosse a Segurança Social. Tem esses órgãos, que é, por exemplo, o FamiRis, Kids Life, que paga, então, o abono das crianças, ok? Beleza. Aí lá a gente foi, eu enviei para a pessoa responsável pelo meu dossiê do abono de família, né? E falei com ele, olha, eu tenho o meu filho que é handicap, já até esqueci, gente. Handicapé, gente, sério, eu esqueço muitas coisas. Handicapé, e aí ele deu início, então, ao processo na Iris Care, né? E consegui. Confesso que a gente não fez da maneira correta, porque a maneira correta é primeiro você ter todo o dossiê aqui na Bélgica e depois solicitar. Nós, como eu já tinha não dossiê, mas já tinha médicos nele aqui, eu peguei e solicitei. E aceitaram, a gente foi, fez a vistoria e aceitaram, tá? E agora a gente vai novamente, né, para poder fazer a vistoria de novo, porque agora ele tem um bilon, que é um dossiê completo de todos os médicos aqui. E aqui, ó, olha o dossiê dele, gente. Olha o dossiê dele. Peraí que eu vou pegar uma coisinha aqui também para mostrar para vocês. Peraí. Minha carteira de Portugal, ó, pra vocês verem. Aí, quando você vai lá e faz esse dossiê, a criança ganha esse cartão aqui, ó. Deixa eu esconder os dados dele. Ganha esse cartão aqui, tá? Não tem foto, mas tem aqui o nome, o prenome, né? Tem a data de nascimento, tem o número de série e tem a validade dele. A validade desse cartão é 14/1/2030. Aí depois é renovável, se caso a condição da pessoa não mudar. Então, o que acontece? Aí agora a gente tem todo o dossiê dele, tá? Que gente, foi muito médico, acho que mais de 30 médicos. Mais de 30 médicos. Médico do ouvido, médico dos olhinhos, médico terapeuta, logopede, sabe? Vários. E aí, né, agora, além da leucomalácia, foi diagnosticado TDAH. Confesso que quando eu recebi o novo diagnóstico, eu falei assim, não é possível. Eu tive que aprender a lidar com a leucomalácia, agora eu vou ter que aprender a lidar com o TDAH e pronto. Então, ele tem algumas dificuldades, né? Ele faz o acompanhamento hoje com a logopede, que é todo domingo. E uma coisa também que eu achei bem diferente, né? Domingo, gente, todo domingo a gente leva ele para fazer o tratamento dele. A doutora é maravilhosa, sabe? E como que consiste o tratamento dele? O tratamento dele é para ensinar, por exemplo, ele a pronunciar as palavras corretas, ele fazer a construção da frase, uma frase mais longa, é ele aprender a lidar com situações, e assim, e tudo de forma bem didática, é como se fosse uma brincadeira. Eu pergunto ele, o que você aprendeu hoje? Ah, mãe, aprendi nada, eu brinquei. Menino, mas eu gasto tanto dinheiro assim que é pra você brincar? Aí ele fala assim, não, mãe, eu aprendi tal coisa. Mas essa é a forma, sabe, deles ensinar. Essa terapia, por exemplo, eu pago 38 e 37, 38 euros lá. E depois eu recebo esse valor, gente, sabe? Uma parte desse valor, quase toda, eu recebo de novo. Então, por exemplo, eu vou lá domingo, pago. Aí ela me dá a faturazinha. Aí essa fatura eu levo na Mutuelle, né? Na minha Mutuelle, que é a minha Solidaris. O que acontece? Passado 3, 4 dias no máximo, o dinheiro tá na minha conta de novo. Sabe? Eu até fico sem entender para que paga sendo que vai voltar, mas pronto, é o sistema aqui da Bélgica. E vai variar, tudo vai variar de acordo com o tanto que você ganha aqui na Bélgica. Por exemplo, esse abono, né, que ele recebe, digamos que especial da Iris Care, não é da Iris Care, é do governo, né? Mas a Iris Care que ela constata
a deficiência, o grau de deficiência da criança. E aí é por pontuação, tá? Aí então, acho que, deixa eu ver aqui, pera, são 3 níveis, Deixa eu ver se eu vou achar aqui fácil, né, gente? Porque senão o vídeo fica muito longo. Attestation de reconnaissance de réduction de degré de autonomie ou de gravité des conséquences d'une affection. Aí tem o nome dele, o endereço, o número nacional dele, né? E tem os critérios e o período de validade. Por exemplo, aí são 1, 2, 3, são 3 pilares. Dentro desses 3 pilares tem a pontuação. Baseado nessa pontuação vai dar um número total. Qual que é o ponto? Por exemplo, o ponto dele hoje é 7. O que significa? Significa, por exemplo, que no pilar 1 ele tem 1 ponto, no pilar 2 ele tem 4 pontos, no pilar 3 ele tem 2 pontos. Por exemplo, a maior dificuldade do meu filho é, por exemplo, mobilité e déplacement. O que significa? De mobilidade e de transferência de local, por exemplo. Ele tem dificuldade de andar de bicicleta, ele tem dificuldade em jogar, ele tem dificuldade em atividades esportivas, né? Ele tem essa dificuldade. Por exemplo, tá, vamos traduzir para a vida real. Na aula de educação física, tive um problema com o professor ano passado, porque o professor era novo na escola e a direção não passou para ele as informações que eram precisas. Então, ele achava ruim que o Alexandre Gabriel demorava a tirar e a vestir a roupa. E muitas vezes ele tinha que ir lá, então, despacha, meu filho, despacha. E aí, teve um dia que ele falou pro o Alexandre Gabriel falou assim, me ajuda. E ele falou, não, eu não sou seu pai. Tá certo, porque eu também não quero ninguém ali tirando e colocando a roupa do meu filho, né? Mas ele tem que, a escola tem que estar atenta. Por isso que a escola tem que ser ou especializada ou então estar capacitada para esse tipo de situação. Esse professor é novo, né? Então, quando o Alexandre Gabriel me falou, eu levei para a professora dele e depois também teve outro episódio. Esse outro episódio foi o seguinte. Ele tava demorando, o professor pegou a bolsinha dele e jogou assim pra ele. Só que ele não sabe pegar, né, gente? Pô, a bolsinha bateu nele. Ah, meu filho, chegou em casa, mãe, o professor me bateu. Quê? Mãe, o professor me bateu. Aí eu falei, não, me conta direitinho. Aí ele foi, contou o que aconteceu. Não, o professor não bateu, o professor jogou a bolsa. Aí eu falei, o professor jogou com a mão assim ou jogou com a mão assim? Aí jogou com a mão assim. Eu falei, não, meu filho, você que não pegou. Mas é a dificuldade dele. Aí, beleza. Aí eu entrei em contato com a escola, conversei com o diretor, conversei com a professora, conversamos com o professor. Aí o professor falou assim, eu não sabia do diagnóstico dele, então agora eu vou ter mais atenção. Beleza. Aí o que acontece? Ele tem que ser o primeiro a tirar a roupa para poder terminar junto com o último, né? Ali tudo junto, mas ele tem que ser o primeiro. Na escola, dentro da sala de aula, ele tem que ser avaliado de acordo com o que as médicas falaram que tem que ser avaliado. Porque ele poderia ir, ele tem indicação para uma escola especial, porque a escola especial aqui na Bélgica, ela é dividida por números também, né? Então tem escola, por exemplo, para criança que não fala, tem escola para criança que não estuda, tem escola para criança que tem dificuldade em concentração, né? Então no caso dele seria esse tipo de escola. Porém, a escola que tem aqui pertinho de casa não tem vaga. E eu achei uma escola, gente, que era 2 horas daqui. Eu teria que ir 2 horas, depois eu tinha que ficar lá, né? Que eu não ia voltar. Porque depois eu teria que voltar para buscar ele, então imagina. Mas ia ter que ser. Só que quando a gente foi conversar na direção da escola, o diretor falou assim, não, de jeito nenhum, o Alexandre Gabriel é nosso, o Alexandre Gabriel não vai sair daqui. Então o Alexandre Gabriel continuou na escola que ele tá. E a escola se adaptou à situação, que é muito bom, né, gente? Porque o diretor simplesmente poderia ter falado, não, vai a sua vida, minha amiga, que a gente não tem tempo para poder dar atenção extra para ninguém, não. Mas o diretor falou, ele não vai ter tratamento especial. A gente vai puxar por ele. E é maravilhoso isso. Por quê? Porque quanto mais puxa por ele, mais ele se desenvolve. Lógico que ele tem que se esforçar mais. Mas eu até prefiro, né, gente? A vida não é fácil não, meu filho. A vida é assim mesmo. A vida, olha, bora, que atrás vem gente, né? Então ele tá desenvolvendo muito bem. Mas o que eu quero falar com vocês nesse vídeo é o seguinte. A criança aqui na Bélgica, independente, né, do estado de saúde dela, ela ganha um abono.
desde que ela esteja inscrita na comuna, desde que os pais estejam regularizados. Quando a criança tem algum problema, né, uma deficiência, ela tem então que ir no médico. O certo é fazer o dossiê primeiro e depois solicitar a avaliação da Eles Care. No meu caso, como a gente já tinha o diagnóstico de Portugal, essa doutora já deu os encaminhamentos, a gente já tinha um especialista em leucomalácia, já estava fazendo tratamento, eles aceitaram, avaliaram, fizeram tipo a vistoria, né? E constataram e já falaram que, ok, ele se encaixa aqui nesse segmento. Já deram um cartãozinho para ele, aquele cartãozinho dá desconto em vários lugares, fazer atividades, não sei o quê. E já deram esse abono complementar. Esse abono complementar é para quê? É para poder pagar as terapias, né? É para poder... Porque não é só a terapia, por exemplo, logopédia, não sei o que e tal. Por exemplo, é bom para ele fazer natação, que ele não quer. Eu já vi a natação aqui perto de casa. É 240 euros por ano, também domingo. Mas o bichinho não quer de jeito nenhum, gente. Ele falou que não vai, mas eu tô aqui convencendo ele, né? Que a gente tem que convencer. Aí eu vou convencer ele, que ele falou que a água é muito fria, que basta quando ele tem que ir na escola. Ai, meu Deus do céu. Mas é para pagar a natação, é para poder comprar as coisinhas deles, por exemplo, jogo, essas coisas que eles gostam, sabe? É para poder comprar um sapato especial, e ele é assim, ele gosta de um sapato, é só que sapato, só que sapato. Eu comprei um sapatinho ortopédico, não quis não. Usou ali, vou trem caro, não quis não. Aí ele só usa da Adidas. Adidas. Mas pronto. É para comprar as coisinhas deles, né? Não é porque, ai meu Deus, não. É para eles. É para guardar. Ah, não tem que gastar? Guarda, porque lá no futuro pode ser que gaste. Por exemplo, esse final de semana ele passou muito mal. Ele comeu cereais de chocolate, comeu feijão, mas é porque já tinha comido muito. Menino, mas deu uma diarreia nesse menino. Foi a noite toda, Jesus. A noite toda. Aí, ó, sujou um monte de roupa. Eu lavamos algumas, mas outras eu falei, não, agora eu vou jogar fora. Aí, ou seja, é um dinheiro para quê? Para comprar roupinha para eles. É um dinheiro para poder levar no médico, né? Se eu tiver que levar no outro médico particular, é um dinheiro para comprar o medicamento. Então, ou seja, é um benefício que você tem aqui na Bélgica que vai variar de acordo com o tanto que você ganha, tá? Porque sim, por exemplo, vamos imaginar que você ganha no final do ano até 28 mil euros. O seu abono é maior. Se você ganha acima, até 36 mil euros, é outro patamar. Se você ganha 50, é outro patamar. Então, ou seja, quanto você, mãe e pai, mais ganha, menos vai ser o abono. Mas é porque você ganhou, entendeu? E outra coisa também muito interessante aqui na Bélgica, não sei se em Portugal é assim, não sei se no Brasil é assim, tô falando da minha experiência aqui, né? Porque é aqui que eu tô vivendo essa experiência. Você ter uma criança com deficiência, por exemplo, você tem alguns descontos, né, extras. O seu salário, por exemplo, aumenta. Depois, meu marido, quando ele foi trabalhar, ele não informou que ele tinha filho. Ele, pronto. Eu falei, Alexandre, meu filho, pelo amor de Deus, você tem que falar, eu tenho 2 filhos. E tem que levar, tem que falar que um é handicap. E aí ele depois, né, foi lá e levou, foi na secretária e falou, olha, eu esqueci de informar, tá. Porque um filho com deficiência equivale por 2, então é como se a gente tivesse 3. Então, ou seja, automaticamente a gente paga menos imposto, sabe? Então, por isso que você tem que fazer as coisas certinhas, por isso que você tem que ir ali fazer tudo bonitinho, não deixar para depois, não vai. Eu conheço pessoas que falam assim, eu não preciso de abono, eu não preciso não sei o quê, que sabe? Não, gente, é pro seu filho, não é para você, é pro seu filho. É um direito dele, você trabalha, paga imposto, então é um direito dele, sabe? Independente do país que você tiver, né? Ontem eu tava vendo uma pessoa que eu sigo no Instagram falando sobre Bolsa Família, falando isso, falando aquilo, bababá. Eu até entendo o conceito dela, eu até entendo. E Bolsa Família é outra coisa, né? É para pessoas que não trabalham, não sei o que, tá. Mas muitas pessoas até acham, porque eu conheço pessoas que não solicitaram o abono da criança, né, estando em Portugal ou estando aqui, porque acha que é feio, porque acha que não sei o que, quer viver do governo. Não, meu amor, o dinheiro não é pra você não, tá? O dinheiro não é pra você comprar roupa, o dinheiro não é pra você comprar bolsa, o dinheiro não é pra você ir pra restaurante, porque são as coisas que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de ir pra restaurante, eu gosto de comprar uma bolsa, eu gosto. Tanto é como eu sei minha carteirinha de Portugal, que eu comprei lá em Portugal, né?
A coisa mais linda. Linda, é feita de... Ai, gente, parece rolha de vinho. É muito legal. Mas o dinheiro da criança não é pra isso, não. O dinheiro da criança é pra você pagar as terapias, sabe? É o dinheiro da criança, por exemplo, que eu vou levar meu filho pra fazer terapia. Por exemplo, o meu carro. Eu tenho um carro, não é tipo assim, ai meu Deus, quer aparecer. Não, o meu carro é pra dar conforto pros meus filhos. Sim, eu também gosto de conforto, mas se fosse preciso andar de transporte, eu andaria, né? Mas é pensando basicamente neles. Quando eu comprei meu primeiro carro aqui na Bélgica, foi por quê? Foi porque eu levei eles pegando transporte público para a escola de manhã, debaixo da neve. Eu falei assim, não, meu Deus do céu, tá doido, é? Meu filho vai passar frio desse jeito? Porque pra mim era um frio horrível. Apesar que hoje eles não sentem frio, né? Parece que eles nasceram aqui. A Alexia sai com as roupas. Eu, pra sair, eu tenho que sair com roupa interior, roupa não sei o que, casaco. A Alexia não, sai de boa. Sai até com a calça jeans mostrando a canela no frio desgramado. Mas eu olhei aquilo e falei assim, não, eu tenho que comprar um carro. Comecei a trabalhar, meu filho, meu marido trabalhava, pagava as contas. Então o meu dinheiro era para quê? Para conforto para meus filhos. Fui lá e comprei um carro, entendeu? Agora que a gente trocou de carro, é pensando em que, principalmente levar ele para fazer os tratamentos. Né? Ano passado, a gente passou junho, julho e agosto fazendo tratamento, assim, cerrado. A gente tinha que ir praticamente 2, 3 vezes na semana, atravessar a cidade. Eu poderia ir de transporte? Poderia, porque era calor. Mas só que pronto, eu queria dar um conforto para meus filhos. Então, tipo assim, é tudo pensando neles. Aí tem o carro, tem, vamos supor, que a gente comprou, aí vai levar numa consulta mais longe. Tem a gasolina, tem o estacionamento, né? Tem, por exemplo, às vezes a gente faz terapias novas, não sei o que, tem que pagar o terapeuta. A gente estava fazendo uma terapia com uma mulher, mas a gente desistiu. Era 90 euros. 90 euros a terapia. A logopédia, ergoterapeuta. Só que aí a gente desistiu de fazer com ela, por quê? Por causa que foram duas situações. Primeiro, tinha uma criança que quando a gente estava lá, a criança estava saindo do consultório dela, não estava saindo arrastando igual cobra, e ela estava achando bonito aquilo. Aí eu falei assim, não, eu não quero que meu filho tenha esse comportamento, né? Eu quero que ele desenvolva, não ficar arrastando igual cobra, a médica fica achando top, fica achando que aquela coisa mais linda do mundo. Eu olhei pra cara do Alexandre olhou pra cara dela, e depois ela... Foram 3 situações. Isso, depois ela falou com o Alexandre, eu vi o seu perfil, você é tatuador, né? Eu queria fazer uma tatuagem, não sei o quê. E ficou um tempão perguntando de tatuagem. Tipo assim, não, eu tô aqui pra tratar do meu filho, eu não tô aqui pra falar de tatuagem, entendeu? Acho que tem que ter essa separação. Você é a doutora do meu filho. Ai, Ju, você é muito... sou chata, gente, sou chata, sabe? E não só eu, o Alexandre também. Quando a gente saiu, eu nem ia falar nada, sabe? Tipo assim, eu ia guardar pra mim e falar em algum momento. Mas na hora ele falou assim, não gosto dela, não gostei dela. Não gostei porque, tipo assim, ela tá na internet vendo meus trabalhos, ela tem que pensar qual que vai ser a terapia que vai ajudar meu filho a desenvolver. E depois teve outra situação, que é aí que entra a questão. A situação foi que o Alexandre Gabriel ficou doente, ele teve, ano passado também, da mesma vez que ele ficou com diarreia esse ano passado também ficou, só que ano passado foi pior. Ano passado ele ficou 3 semanas em casa, teve que ir pro hospital e tudo. Dessa vez não, foi só uma vez assim, sabe? Acho que é por causa do calor. Aí a gente não pôde levar ele, porque ele não podia sair, a médica falou que ele tinha que ficar em casa, que ele tava com gastroenterite muito forte. Aí a gente desmarcou uma vez, ela, beleza, desmarcou. Aí na outra semana a gente foi desmarcar, ela falou que tinha que cobrar. Mesmo que a gente não foi, o menino tava em casa já testado, entendeu? Não faltou porque, não vou. Não, faltou foi porque ele tá já testado. Então ela tá querendo passar por cima da outra médica. Aí o Alexandre falou assim, tá, me manda que eu vou pagar, né? Porque também não gosto de ficar devendo ninguém. Mas cancela todas as outras. E cancelou todas as outras, sabe? E aí a gente falou com a outra médica, com a chefona, e a chefona falou assim, não tem necessidade de vocês fazerem essa terapia. Essa terapia é só para ele poder ir, conversar, não sei o quê. A outra de domingo é que é extremamente importante e, na verdade, ela faz a função das duas. Tanto é que a de domingo é coparticipada, né? A gente paga e recebe, e essa de 90 a gente não recebia. Era como se fosse uma coisa particular, sabe? Então, como não era necessário, então a gente não voltou, não procurou outra ergoterapeuta. Mas foi uma experiência ruim que a gente teve em relação a isso. Mas pronto, se a doutora, a neuro, falasse assim, não, ele tem que fazer, é obrigado a fazer para o desenvolvimento dele, porque se ele não fizer,
vai atrasar, vai isso, vai aquilo, a gente teria continuado a pagar os 90 euros. E é para isso que o abono precisa, tá? Então, se você mora na Bélgica, pretende morar na Bélgica, tem um filho com algum tipo de deficiência, saiba que o primeiro passo é você se inscrever na comuna, seguir todo o trâmite bonitinho para você se regularizar. Regularizou? Inscreveu o seu filho na comuna? Você vai solicitar o abono. E se demorar 1 ano para você começar a receber seu abono, não faz mal, porque você recebe todo retroativo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo seja relevante, que possa te ajudar na sua jornada aqui na Bélgica. Então não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário com a sua dúvida, com a sua opinião, tá bom? Um grande beijo!